meus irmãos, a paz do Senhor. Como é que você está nesse dia de hoje, nessa semana? Como é que você tem passado aí por esses dias tão diferentes que nós temos vivido? Eu tenho certeza que o Senhor tem guardado você, tem guardado a sua família, e nós desejamos louvar muito o Senhor por esse tempo que nós estamos vivendo. E eu quero convidar você aí na sua casa para primeiro nós orarmos ao Senhor e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estudarmos a sua palavra. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, se una aí com as pessoas que estão com você e vamos clamar ao nome do Senhor nesse momento. Querido Deus, nós te agradecemos acima de todas as coisas por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de sermos esclarecidos e de sermos edificados unicamente pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja no Brasil e no mundo. Abençoe, Senhor Deus, as pessoas que estão buscando servir ao Senhor verdadeiramente segundo a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós perdemos tempo com assuntos ou com desvios de entendimento, Senhor, e muitas vezes não nos voltamos para a Tua palavra. Fica conosco, que o Santo Espírito de Deus nos ensine e ministre no nosso coração. Amém. Querido irmão, nós estamos caminhando para o fim das cartas de Paulo, tá? O capítulo agora é o capítulo 11, e você vai perceber que Paulo vai continuar com essa defesa que ele estava fazendo acerca do seu ministério. E é muito importante que nós não esqueçamos de detalhes importantes, principalmente os pastores, os líderes que são alvo de muitas críticas, que são contestados, que são desafiados. Muitas vezes, e aí fica essa palavra, esse esclarecimento para todos os membros, Paulo sofreu muita oposição. É importante que se diga isso. Paulo não teve uma vida fácil, não teve um ministério fácil. Ele foi um desbravador do evangelho, abriu diversas igrejas e ele naturalmente enfrentou muitos religiosos da época. E mesmo naquele tempo, haviam muitas pessoas que queriam se aproveitar da fé, da ingenuidade de outras pessoas para obter vantagens. Será que você está reconhecendo esse cenário? Será que o mundo de hoje não existe, no mundo de hoje não existem esse mesmo tipo de pessoa que manipula as escrituras para poder tirar vantagem disso? Por isso, ressaltamos aqui no discipulado a importância de estudar, de conhecer e de buscar esclarecimento acerca da palavra de Deus. Amém? Vamos começar? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, tá bom? Em 2 Coríntios capítulo 11. E eu estou com duas versões aqui. A versão na linguagem de hoje, na linguagem mais comum que a gente fala hoje, menos informal, e a tradução usual de João Ferreira de Almeida, que é a mais tradicional, que é aquela que nós usamos. Então, eu vou fazer a leitura na linguagem tradicional e de vez em quando a gente recorre à linguagem de hoje para facilitar a compreensão. Tá bom, irmãos? Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11. Amém? Vamos lá? Paulo diz assim: quisera eu suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora nós vamos para o versículo 3. Mas receio que, assim,
que assim como a serpente enganou a Eva, que a sua astúcia assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Observe, meu amado irmão, que Paulo está colocando aqui, fazendo uma comparação com a figura de uma noiva, e nós sabemos que a igreja é isso, a igreja é a noiva de Cristo, e ele está dizendo o seguinte: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais, me suportassem na minha loucura, na minha extravagância. Por que Paulo está se colocando aqui como louco? Porque você se lembra na quarta-feira passada, Paulo estava sendo criticado por algumas pessoas em Corinto que tiveram, contato com outros que estavam entrando na igreja, se colocando como apóstolos, e Paulo estava sendo criticado por quê? Porque ele era bom para escrever. Nossa, ele escreve, na hora de nos corrigir, na hora de chamar a nossa atenção, ele escreve que é uma beleza. Só que quando ele chega, ele é uma pessoa cuja sua presença não causa impacto. É uma pessoa que a sua presença ali é fraca. Ele não é uma pessoa eloquente de falar. Ele é bom para escrever, mas para falar, poxa vida, é um camarada comum. E aí Paulo vai dar aqui meio que a gente costuma usar essa expressão, ele vai dar uma meio que de João sem braço aqui e se colocar como louco. Ah, é? Então eu escrevo e sou diferente no falar? Ele até faz uma defesa dizendo assim: eu não preciso usar de toda a astúcia, de toda a eloquência que eu tenho com vocês. Mas vamos lá. Então ele está dizendo aqui, pede que a igreja o suporte na sua loucura, porque ele tem pela igreja, observem que importância isso tem, ele tem pela igreja o zelo, o mesmo amor que Deus tem pela igreja. E ele se coloca aqui como um missionário. A minha missão é preparar-vos, preparar você na pureza, você igreja, e entregar vocês virgem, pura, imaculada, a um único noivo. Que é quem? Que é Cristo. E aqui no versículo 3, ele relata um receio que ele tem. Mas eu receio que assim como a serpente, que é Satanás, enganou a Eva na sua astúcia, eu tenho medo de que ele faça a mesma coisa com vocês. E aí, igreja, eu quero lembrar aos irmãos que nós falamos em outro dia aqui, em outro estudo, que muitas vezes a gente fica pensando que a maior estratégia do diabo, do inimigo da igreja, é causar doença, é causar sofrimento, é causar morte. Quando, desde o princípio, o que Satanás tenta fazer principalmente é enganar, é ludibriar, é se apoderar da mente das pessoas. Na semana passada nós falamos sobre isso, sobre combater os sofismas, os falsos ensinamentos. E aqui Paulo está com essa preocupação de novo. Ele fala, assim como Eva foi enganada, eu tenho medo de que vocês também estejam sendo enganados e não percebam isso. Vamos continuar? Versículo 4 diz assim: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, e se de boa mente o tolerais, por que suponho em nada ter sido inferior a esses apóstolos? E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isso. Aqui o apóstolo Paulo está sendo bem detalhista
na sua preocupação com a igreja. Ora, se vem outra pessoa e prega um Jesus, um evangelho e um espírito que nós não temos recebido, por que vocês o toleram? Por que vocês aceitam entre vocês ensinamentos diferentes daqueles que vocês têm recebido? Amados irmãos, esse é um problema seríssimo no tempo que nós vivemos hoje. Quantas práticas o povo de Deus, o povo cristão, o povo que se diz evangélico, quantas práticas erradas, quanto sincretismo tem entrado no culto a Deus por falta de estudo, por falta de compreensão, por falta de ensino. Eu vou direto ao ponto, irmãos. A culpa não é das pessoas. A culpa não é dos irmãos, porque eles estão agindo conforme o ensinamento que eles têm recebido ao longo do tempo. Mas você que é líder, você que é pastor, precisa buscar e entender a responsabilidade que nós temos para não ensinar coisa errada, coisa estranha. Você vai ver que a aflição de Paulo aqui se justifica. E ela existe ainda nos dias de hoje. Porque se prega um Jesus que parece que não é o Jesus que morreu na cruz. Prega-se um evangelho que parece que não é o evangelho que nós temos recebido. E principalmente, distorcem completamente a pessoa do Espírito Santo de Deus, que de repente você não reconhece mais o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, sobre quem ele é, sobre seu papel, sobre as suas atribuições, sobre a importância que ele tem. E de repente o Espírito Santo se torna algo alegórico nas celebrações. E Paulo aqui ele está falando, por que vocês toleram? Aí ele vai começar a fazer sua autodefesa. Né? Eu não me considero inferior a esses apóstolos. Eu não me considero inferior a esses apóstolos. Porque vejo que Paulo estava sendo criticado por não ser aquela pessoa de presença, de palco, eloquente no púlpito. Ele era discreto, irmãos. Paulo era discreto. No capítulo 10 ele vai falar que as armas com que ele trava as batalhas não são armas carnais, mas são armas espirituais. Louvado seja Deus. Versículo 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? E aqui ele vai começar a jogar algumas coisas. Infelizmente, ele precisou jogar algumas verdades para a igreja de Corinto. Né? Porventura, algum pecado eu cometi pelo fato de viver humildemente? Para que fosseis vos exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Aí eu quero ler para você aqui o versículo 7, na linguagem de hoje, que diz assim: quando anunciei, deixa eu ver aqui, o 7. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, boa notícia, boas novas, o Evangelho, né? A boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer a vocês. Será que houve algum mal nisso? E aqui nós entramos num assunto que para muita gente é complicado. Paulo está dizendo, irmãos, que ele foi a Corinto, pregou para a igreja, cuidou da igreja e ele não cobrou disso. Ele não cobrou isso das pessoas. Então, ele está dando uma resposta porque esses falsos pastores, esses líderes que estavam chegando na igreja, estavam pregando e anunciando um Cristo, um evangelho, um espírito que não era aquilo que Paulo tinha pregado. E estavam o quê? Cobrando. Igreja, você conhece, a palavra do Senhor diz que a ovelha conhece o seu pastor. Nós
temos a preocupação e o cuidado com relação a isso. Existe o dízimo, existem as ofertas. E é isso, irmão. E é isso. Esse negócio, eu vou pregar por valor X. E os irmãos se fazem, movimentam igrejas grandes, as coletas são abundantes, aí utilizam isso ainda para arrecadar mais e paga-se cachês milionários, muitas vezes, para cantores, para pastores. Não é assim, irmãos. Nós não vemos isso na Bíblia, isso não tem respaldo. Mas o obreiro é digno do seu salário. Mas vamos observar as Escrituras. Jamais o ministro do louvor, o ministro da palavra de Deus, pode estipular um valor. É lícito que ele tenha os seus custos, combustível, uma passagem, talvez uma hospedagem, custeado. Faz parte. Você vai observar aqui que Paulo foi sustentado, não pela igreja de Corinto. Isso era uma falha da igreja. Mas estipular um valor, eu só vou se for por X. Está errado. E aqui ele está dizendo o seguinte. Versículo 8. Olha que coisa grave. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesados. Irmãos, Paulo está mostrando aqui para a igreja o seguinte: vocês estão sendo enganados por esses falsos pastores, por esses falsos apóstolos, estão tirando dinheiro de vocês e vocês estão me desprezando, sendo que eu vim pregar de graça para vocês. E o tempo que eu estive convosco, não fui pesado a vocês. Eu não fui sustentado pela igreja, mas eu fui sustentado pelos irmãos da Macedônia. Esses, quando vieram ter comigo, supriram a minha necessidade. Eu me guardei e me guardarei, para que não seja pesado a vocês. É sério, né? Coisa séria. E aí ele continua aqui, irmãos. Versículo 10. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Ele está querendo dizer o seguinte: de explorar vocês, de enganar, de ser pesado a vocês, de colocar sobre a igreja um peso financeiro que não tem necessidade, como muitas vezes nós vemos hoje. Ele fala assim: essa glória não me será tirada. Ou seja, ele não vai poder ser acusado disso. Louvado seja Deus. Nós temos que ter essa preocupação em não ser pesado a ninguém, mas nós temos que também ser justo com aquele, com aquela que doa sua vida, o seu tempo, para cuidar da igreja. Amém? Louvado seja Deus. Então, no versículo 11, ele fala assim: por que razão? Porque vos amo? Deus sabe como eu amo vocês. Por que eu fiz isso? Por que eu preferi não pedir? Por que eu preferi não me colocar? Gente, eu preciso ser sustentado. Porque Paulo sabia, irmãos, que a igreja não entenderia aquilo naquele momento. As igrejas anteriores, mais antigas, entendiam perfeitamente, sabiam da importância. Que Paulo não tinha uma necessidade, mas lá em Corinto ele arrumou um ofício, uma ocupação, porque ele viu que lá não ia sair. Não porque os irmãos fossem ruins ou não quisessem, mas talvez porque não fosse o momento. A igreja estava se desenvolvendo ainda. Mas uma igreja madura cuida do seu pastor. Não deixa faltar nada para ele. Porque um pastor amoroso, ele também cuida da sua igreja. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 12. Mas o que faço, farei,
é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqui ele volta a lembrar os irmãos que assim como Eva foi enganada, que Satanás se disfarça de anjo de luz, então quem trabalha para o diabo também vai se disfarçar de justiça para enganar muitos. O versículo 16, ele continua: outra vez vos digo, ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Ele está dizendo o seguinte: olha, ninguém me considere louco, mas já que vocês me consideram, me recebam como louco, para que eu tenha do que me gabar, para que eu tenha alguma coisa, né, alguma vantagem para contar, para falar, alguma coisa para contar. Aqui Paulo mais uma vez está dando uma de João sem braço, para ver se os irmãos de Corinto entendem. Olha só. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim por loucura. Ou seja, está falando dele mesmo, né? Estava sendo uma reação emocional de Paulo. Nessa confiança de gloriar-me, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu vou me gloriar. Já que esse pessoal chega aqui em Corinto contando vantagem das suas obras, do que fez, eu também agora vou contar vantagens sobre aquelas situações que eu fiz, sobre as obras que eu fiz. Olha só, você conhece, irmão? Tem muito irmão assim, né? Muito que ainda não está no processo, né? Às vezes está num processo assim, um pouco mais atrasado, mas que gosta de estar contando vantagem sobre o que fez, sobre onde foi, sobre as coisas. E aí Paulo está falando assim, já que é para se gloriar na carne, porque obra que eu faço em você, obra, né, fazemos na carne. Então não tem nada de muito aqui espiritual. Ele fala assim, já que é para se gloriar, então vamos lá. 18, 19. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Né? Vocês que são esclarecidos em Corinto, vocês toleram eles, mas não querem me tolerar. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, e quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. Aí eu quero ler para você na versão de hoje, é o versículo 20. Olha que interessante. Versículo 20. Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que vos enganam. Vocês toleram os que os tratam com desprezo. E os que lhes dão bofetadas. Irmãos, basta você observar. Tem muitos líderes religiosos, muitas pessoas, muitos que trabalham, que o que fazem é praticamente esbofetear o povo. Prometem coisas que Deus nunca prometeu, milagres e formas de milagres que Deus nunca prometeu. O que a palavra do Senhor diz? O Senhor disse o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Será o quê? Salvo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi para eu comprar caneta ungida, óleo ungido, semente milagrosa. Não foi isso, irmão. Não existe isso na palavra de Deus. E aqui Paulo está falando, vocês toleram os que mandam em vocês, os que exploram vocês, os que enganam vocês, os que tratam vocês com desprezo e os que lhes bofeteiam. Vocês toleram esse tipo de gente no meio da igreja, mas não tem paciência comigo. E aí ele vai continuar aqui no versículo 21. Ele fala assim, ó. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos.
quando acusam Paulo de não ter essa eloquência linguística verbal, ele está indignado aqui, irmãos. Ele está falando assim, vocês toleram essas coisas, mas me consideram fraco. A mim, consideram fraco. E observe que Paulo não está querendo reconhecimento, não. Mas ele está tentando fazer os irmãos enxergar com mais sensatez e saber analisar o que estava acontecendo ali. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, e aqui entre parênteses assim, com insensatez afirmo, também eu tenho. Sabe o que Paulo está dizendo? Ser valente do jeito que esses aí dizem que são, eu também sou. Contar vantagem como eles contam, eu também posso contar. Porque tem muita gente, irmão, que fica se gloriando de uma coisinha de nada. Que não teve um sacrifício realmente, não teve um empenho real. Muitas vezes pegou a coisa pronta. Observe aqui no texto. Que coisa interessante. Aí ele começa a fazer aqui um ranking, né? De comparação entre ele, Paulo, e esses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores. E ele começa no versículo 22. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Aqui ele já está sendo irônico. Por acaso são ministros de Cristo? E aí ele começa. Eu ainda mais. Nas outras coisas nós somos iguais. Observe. São hebreus? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São israelitas? São também. São ministros de Cristo? Aí não é eu também. Ele fala assim, eu sou ministro de Cristo ainda mais. Por quê? Por que Paulo fez essa diferenciação? Vamos para o texto? O que ele diz aqui? Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites, sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. Aleluia. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Vou já explicar isso. Fui 3 vezes fustigado com vara. Uma vez apedrejado apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, ou seja, a deriva. Em jornada, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre os patrícios, que era a classe mais rica ali, os dominantes, os donos das terras da região, em perigo entre os gentios, aqueles que não eram cristãos convertidos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, ou seja, passava dias ou passava noites sem poder dormir, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, aleluia. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São apóstolos de Cristo? Eu sou muito mais. Porque eu estive preso muitas vezes por causa de Cristo. Eu passei fome, eu passei frio, eu tive em naufrágios, eu fui perseguido, eu fui apedrejado. Aqui ele está dizendo o que ele tem passado, o que ele tinha sofrido. Passei fome, passei frio, passei nudez, fiquei noites acordados. Paulo aqui está mostrando as credenciais dele. Por que Jesus, irmãos, é o meu Salvador? Por que Jesus é o seu Salvador? Porque nenhum outro pode dizer que passou pelo que Cristo passou.
Por que que o apóstolo Paulo está falando isso? Eu sou apóstolo de... Eles são apóstolos de Cristo? São. Mas eu sou muito mais. Observe que ele não disse que eles não são. Ele só falou assim, eu sou muito mais. Ninguém passou o que eu passei. Levei 5 vezes dos judeus uma quarentena, 40 chibatadas, menos um. Sabe o que era isso? Um castigo que foi imposto pelo Império Romano. Pegava-se ali aquele que era considerado criminoso, ou que estava afrontando a sociedade, e Paulo muitas vezes foi considerado porque pregava contra o farisaísmo, e ele falou assim, levei 5 quarentenas menos uma. Era assim, ó, botava o Paulo ali, o camarada, começava a chicotear. Era 40, ó, foi condenado a 40 chibatadas. Começava, 1, 2, 3, 4, 25, 26. Quando chegava lá na 37, 37, 38, 39. Aí o guarda, cansei meu braço aqui, cansado. Aí ele... Gente, esqueci a contagem. Bati quantas? É lógico que ele fazia isso de propósito. Ah, não, esqueci. Então, peraí que eu esqueci. Eu vou contar de novo. Aí começava. 1, 2, 3. Chegava de novo lá na 38ª, 37ª, 38ª, 39ª. Ele dizia que esqueceu e voltava. Fizeram isso 5 vezes com Paulo. Irmão, vou ser bem franco com você. Você sabe, eu já falei muitas vezes que eu apanhei um bocado. Mas eu mereci. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu não quero levar uma chibatada. Eu não quero levar 40. Quanto mais 5 vezes 40 menos 1. Vamos concluir isso aqui? Amém? Você está entendendo? O Senhor está falando com você? Glória a Deus. Então ele está dizendo o seguinte, irmãos. Além de tudo isso que Paulo passou, ficar com fome, ficar com frio, ficar sem dormir, naufrágios, ficar à deriva no mar, além de tudo isso, todos os dias pesava sobre ele a preocupação com as igrejas. Muitas pessoas não entendem a aflição dos pastores, porque sobre nós, irmãos, pesa uma responsabilidade que nós sabemos que é necessária. Quantas vezes o pastor só fica sabendo onde o membro está, onde o irmão foi, o que ele fez, infelizmente hoje por rede social. As pessoas se esquecem que tem alguém que orando por ele, velando por ele. Você observa que no começo do capítulo Paulo fala assim, a minha preocupação é entregar você, noiva de Cristo, pura, para um só noivo que é Cristo. Essa é a preocupação do pastor. É cuidar, é zelar pela vida espiritual dos irmãos. Mas muitas vezes isso é desprezado. E Paulo está falando aqui, se não bastasse todo o sofrimento que eu tenho passado, pesa sobre mim ainda a preocupação diária sobre as igrejas. Aleluia. E aí, irmãos, ele está dizendo o seguinte, eu vou ler aqui na tradução, versículo 29 da linguagem de hoje, que eu acho ela bem explicativa. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Aleluia. E talvez, irmãos, aí você perceba por que muitos pastores adoecem. É tão grande a preocupação com a igreja, com os membros. São pessoas que simplesmente por nada deixam de congregar, desistem do seu chamado, desistem do seu ministério, elas não buscam ajuda, elas não procuram, não é confessar o pastor simplesmente porque essa tradição romana de confissão, não, elas não chegam para o pastor e abrem o coração, pastor, eu estou passando por isso, me ajuda, vamos caminhar junto. Aí o pastor sabe que a igreja que a ovelha está contando com ele, aprenda a confiar no seu pastor, você tem um excelente pastor.
E aqui ele está falando assim, se alguém fica fraco, eu também fico. Eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então eu vou me gabar nas coisas que mostram a minha fraqueza. Porque a fraqueza de Paulo, irmão, não é... A fraqueza de Paulo não é não falar publicamente, não ser aquela pessoa de... Não, essa não é a fraqueza. A fraqueza de Paulo é sentir a dor da igreja. É sofrer pela igreja. É quando o irmão peca, ele fica aflito. Quando alguém está fraco, ele se sentir fraco também. É nisso que ele vai se gloriar. Aleluia. Louvado seja Deus. E vamos concluir aqui, versículo 31. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse em um grande cesto por uma abertura na muralha e assim escapei do governador. Louvado seja Deus. Que estudo maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, por favor, compartilhe conosco, entre em contato com seus pastores na igreja, pastor Raimundo, pastor Rogério, pastora Neuza, pastor Arnaldo, e a mim também que estou aqui, pastor Carlos Alves, e a gente vai correr atrás e vamos resolver isso em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos tremendamente por essa rica oportunidade que temos de aprender e de conhecer. Obrigado pela vida de Paulo, obrigado pelo chamado de Paulo. Abençoe a tua igreja nesse momento e o teu Santo Espírito cele essa mensagem em nosso coração. Um grande beijo para você, estamos com saudade, se cuide, cuide da sua saúde mental, do seu espírito, alimente-se bem, faça exercício, tome sol, beba bastante água, fortaleça o seu sistema imunológico e Deus te abençoe. Um grande beijo.